Olá, você que acessa as plataformas do jornal O Estado MS. Eu sou Rafael Belo e o podcast Entrevistando de hoje vai falar de alguns sentimentos e algumas ações que andam afetando cada vez mais o nosso cotidiano, que é a raiva, é o rancor, é o ódio, é a vingança e a violência. Para falar sobre isso, estamos aqui com Evelyn Carvalho Cordó, Dorjó. Dojó. Olha só, nunca tinha ouvido esse sobrenome, então é novidade para mim. É um Sim, prazer sim. receber você, Evelyn. Prazer todo meu de estar aqui com você e a gente poder ter esse bate-papo informal, porém necessário, importante, e que o objetivo aqui seja a reflexão, né, para a gente poder auxiliar aí cada vez mais a convivência social. Parece que depois desses 2 anos de confinamento, de distanciamento, tudo se intensificou e parece que as pessoas começaram a pensar, não, eu vou fazer tudo o que eu quiser porque não sei quando pode acontecer de novo, se eu posso morrer daqui a pouco. Parece que tudo ficou mais imediatista ainda do que era antes, né? Sim, mais intenso, né? Porque antes da pandemia, a sensação, assim, pensando a respeito, era assim, a liberdade de ir e vir. De repente, veio toda essa questão que você colocou e as regras e o não, 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 né? Então isso mexeu muito com o ser humano em relação à sua liberdade. E aí a questão dos limites, que independente dessa situação, né, que nós passamos, o limite ele é saudável, ele é necessário. Então, também foi uma oportunidade para que o ser humano pudesse rever e desenvolver a questão dos limites, de entender a importância, né? Não no sentido de anulação, de controle. Então, realmente foi um momento muito difícil. E aí, quando houve o retorno, né, intensificou a ansiedade, né, o estresse. E vinha logo assim, na sequência de momentos políticos que também se intensificaram e Sim, polarizaram o Brasil inteiro. E essas pessoas convivendo, fazendo uma convivência, outras vezes aqui a gente já falou sobre isso, forçada, né? Que normalmente as pessoas ficam mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Então não tem uhum, aquele convívio contínuo com a família, com a esposa, com o sim, esposo, com o filho, com a filha, com os pais. E isso ficou tudo à flor da pele ali. Muitas famílias se dissolveram, muitos casamentos acabaram por uhum, causa que não existia essa convivência anteriormente e todo esse medo aflorado nesse período se intensificou ali para quem ia falar. Era para o cônjuge, sim, era para a pessoa mais próxima. sim, a convivência, né? Então você começa a ter, né, tivemos a oportunidade, ou as pessoas tiveram a oportunidade de estar mais próximo e ali perceber, né, atitudes, qualidades, características, né, da personalidade, aí aquela coisa, ai, tá me incomodando, isso me incomoda, né? Então, realmente foi um grande desafio. E aí a gente volta nesse ponto, né, que para você estar num relacionamento, isso pede, né, do ser humano a disposição em relação ao limite, que é o respeito, a tolerância com você mesmo, e a partir dessa tolerância com você mesmo, você vai também ter, né, essa capacidade, essa habilidade também de tolerar, né, o próximo. Só que, como você disse, todo mundo estava na rua, trabalhando, então chegavam, né, provavelmente essa é a rotina, era a rotina, que tudo isso mudou, né, e uma refeição e todo mundo ia ou para o celular ou dormir, então não tinha né, essa experiência de ter mais convivência. Então, realmente, alguns realmente trouxeram, alguns, né, trouxeram essa queixa de que houve conflitos, estresse, raiva, brigas, discussões, né? Mas, porém, também tivemos, né, alguns casos assim de pessoas que aproveitaram o momento, né? Tivemos também situações assim, relatos, né, de casais também que tiveram Se proximidade, aproximaram se mais ainda, né? aproximaram, se fortaleceram, né? Porque cada um vivencia,
né, a experiência de uma maneira singular, né? Então não é um padrão, uma regra que todo mundo tem que dar conta, né, e ter toda essa proximidade. Alguns, né, tiveram, outros já tiveram mais É dificuldade. aquela questão de que a vida é um prisma, né? Todo Uhum. mundo pode ter participado do mesmo acidente, da mesma fatalidade mundial, mas cada um tem a sua visão e o seu sentimento e a maneira de lidar com isso, né? Não tem como você Sim, comparar com ninguém, né? exatamente. Então são experiências que nós podemos conversar, avaliar e refletir, né, e fazer um bom uso, até mesmo das experiências ruins, né? Fazer até o bom uso da raiva. O que seriam das experiências boas se não fossem as ruins, né? Como você saberia que aquela experiência é realmente boa, Isso, né? exatamente. E Até para você fazer essa analogia, esse paralelo, não de comparação, mas para você realmente ter essa diferenciação, o que, que é o bom, né? O que, que é o melhor. Tem que ter também essa oportunidade, essa experiência, apesar que o ser humano, ele não gosta, não, né, de lidar com o desprazer, porque a raiva, o estresse, né, a frustração, são incômodos, né? as coisas começam no estresse, né? A pessoa está Sim, estressada, às vezes ela não sabe qual que é o motivo, dela para sim. analisar. Normalmente ela culpa uma outra pessoa ou não, ou projeta aquilo Isso, dela em outra pessoa, vai exatamente. virando uma raiva e ela normalmente não vai e resolve isso na hora, ela vai acumulando, né? E quando vai Sim, resolver já explode, já não tem mais diálogo. exatamente, porque a raiva, ela não é ruim. A raiva é algo do ser É humano. um sentimento que a gente precisa ter. Emoção é uma resposta. E ali você sente aquela raiva e nem sabe qual ainda o motivo. A questão é que não há, muitas vezes, uma disposição emocional de estar com raiva. E antes, né, de você falar, tomar qualquer decisão, porque isso é uma busca emocional interna para você desenvolver essa tolerância com essa emoção, tá com raiva. Porque por trás da raiva pode haver o quê? A frustração, a tristeza, a insegurança. Então, para você não, como você falou, aí acaba atacando, brigando, é necessário essa disposição consigo mesmo para estou com raiva e começar o que está desencadeando essa raiva. Por quê? Essa raiva não pensada, analisada, né? E o ser humano tem o direito de sentir raiva. Não Com está errado, certeza. só que a gente também veio de uma cultura ensinando que não pode. Uhum. Não pode sentir raiva, Que é não um pode sentimento chorar, ruim. é um sentimento ruim. Então você vai reprimindo, guardando, mas ele vai sair de alguma maneira. Ele vai ser externalizado. E é externalizado com os sintomas. O estresse, o nervosismo, transtorno de ansiedade, depressão, agressividade verbal, física. Então, a raiva é uma resposta a algo que não, não correspondeu Com a em expectativa relação ao seu daquele mundo ser, né? interno. Porque né, a gente tem o nosso mundo interno, nossa vida psíquica, né? Uhum. E essa parte aqui do lado de fora, peraí, alguma coisa não está, e a hora que o ser humano, né, vem essa emoção da raiva e não trabalhada, elaborada, analisada, vem o ódio, vai se intensificando. E aí o rancor, e aí São as etapas, né? são os níveis, né? Os Vai, vai, graus. vai aumentando, né? Você tá ali no Exatamente. nível zero, tá tranquilo, daí vamos falar de uma ostra, por exemplo, daí vem um grãozinho de areia, aquilo começa a Isso. incomodar, você vai fazendo alguma coisa, até você expelir uma pérola que normalmente, no nosso ditado popular, não é uma coisa boa, né? Só para os Uhum. joalheiros e para quem recebe que é, né? Mas aí, Sim. como é que fica, né? Porque isso tem que sair uma hora. E E aí, se não sai, vira uma doença e aí também, né? explode, né? Pode virar alguma coisa Claro, sintomática sim, na saúde da pessoa. sim. Aí começa, né, o desencadear das patologias, né? Então, e a questão do explodir, né? Igual você falou, aí vai guardando, guardando. E assim, primeiro, a nossa primeira, vamos colocar, né? Somos seres humanos, então vou colocar, a reação é guardar. Porque assim, não vou falar sobre isso,
Não vou pensar sobre isso. Não, deixa que vai passar. Ou vai resolver. E vai. De repente, vem um gatilho e aí tá lá de trás, com aquela situação que tá ali, aquela, né, igual você deu o exemplo da pérola, a areinha, mas não tá. Aí é a hora que... Ai, nossa, explodi. Não sei o que aconteceu. Aí começa, peraí, o que tá acontecendo? Então, vai reprimindo, né? Então, a raiva, né, não é para ser reprimida, é para ser acolhida por aquele que sentiu a raiva. E ali, a partir desse momento, você vai encontrando possibilidades de como lidar com a raiva e adquirindo tolerância a esse conflito interno. É que a gente está num momento de extrema intolerância, né? Nós caminhamos justamente ao oposto disso tudo. Sim. Que além de criar conflitos, enche os postos de saúde e os consultórios de psicologia, né? Sim. Imediatismo, foi o que você pontuou, né? Então, é tudo muito rápido, né? Nós temos aí a tecnologia, que é algo assim, muito, assim, é muito positivo, né? Porém, nós precisamos buscar esse autoconhecimento para que a gente possa gerenciar melhor essa tecnologia, para que ela não seja, porque é ambivalência, positivo, negativo, né? E também desenvolver uma coisa que os psicólogos são experts, que é a escuta, né? Exatamente. Você escutar o outro, ou o que você diz, como isso afeta o outro, independente do que você pensa. Não é você, é o outro que está recebendo isso e como é que é. Exatamente, o limite, né, que você colocou, né? Isso só consegue saber dialogando, perguntando, né? Exatamente, o limite da fala, o limite da escuta, né? Então, assim, essa questão, porque hoje é tudo muito rápido, igual, por exemplo, né, agora mesmo eu já recebi aqui, né, o vídeo, compartilhando desse momento, e rapidamente eu já compartilhei, né, com os meus conhecidos, com a minha família. Então, é tudo muito rápido, tudo hoje você... E aí? Só que relacionamento não é assim. Acaba virando tudo muita fake news, né? Que a gente tem agora, Sim. por exemplo, da questão da senhora que divulgaram que ela faleceu dentro do ginásio. Aquela senhora faleceu há 4 anos. E ninguém foi atrás, né? Na questão do imediatismo e da raiva, vai passando adiante para ter pessoas apoiando aquilo que ela está fazendo. Então, a senhora morreu há 4 anos, se eu não me engano, a filha dela estava chateadíssima com isso, fez um post reclamando muito, porque não é a primeira vez que matam de novo a avó dela. E, enfim. O perigo, né? É um perigo. E ainda culpam a gente, da imprensa, de um assunto que a própria pessoa não verificou, não procurou outras fontes também, né? Que são várias fontes. Sim. Então, você sabe que cada uma tem uma direção, você busca tudo para chegar na sua conclusão, não começar a atacar aquela informação que foi dada para você. Sim, a precipitação, né? Virou uma inversão muito grande das coisas. E tudo está dentro disso que a gente está aqui pensando, refletindo. O imediatismo, igual você falou, já vê, já... Peraí, vamos verificar, filtrar, né? Se as pessoas avaliar. Fizessem o mínimo de parar, respirar 5 minutos e pensar no que pode fazer, nas possibilidades que uma ação vai afetar o outro ou a si mesmo, quais são as consequências daquilo, do ato que ela escolher fazer, isso não aconteceria, né? Provavelmente não, né? É um desafio. Às vezes eu escuto, é difícil, mas é possível. É possível desenvolvermos essa capacidade de escutar. Escutar o outro a partir do momento que você se dispõe a escutar a si mesmo. A filtrar. Né? O primeiro impacto que vem de uma notícia dessa, você vai ter uma resposta emocional diante de uma notícia. E aí? Você teve... Respira, né? A gente vê muito essas postagens, eu acho bem interessante, talvez você já tenha visto, inspira, respira e não pira. Isso, né? Porque, olha, né, você deu esse exemplo aí, né? Algo que aconteceu há 4 anos, e aí é um desencadear, né? Assim, de ofensas, não é? Dores, porque há 4 anos que aconteceu essa situação. Aí a família vai reviver, né, luto, novamente a dor da perda,
né, toda essa situação, e aí tem o desencadear também aqui, né, como você colocou, em relação à mídia, né, ao jornal, que tem que lidar com todas essas pressões, né? Nunca antes, assim, tirando na época da ditadura, o jornalista era assim, apanhava por estar fazendo o trabalho dele. Assim, as imagens que eu vi de comunicadores apanhando nas ruas eram simplesmente por estar ali gravando. E é simples, não precisa, destruindo equipamentos, e não sei, não é uma forma de resolver as coisas, né? Na Pelo contrário, violência, ninguém ganha, né? todo mundo sai perdendo disso, e aí? Como que a Sim. pessoa vai se informar se ela não for atrás de alguém que estudou para isso, que trabalha com isso, que vai lá e Sim, apura e conversa com 3, 4, 5 pessoas para chegar numa informação mais coerente, para a pessoa chegar a sim. ler e não tomar como verdade, mas ela tirar as próprias conclusões com o conteúdo que ela leu. Uhum, Isso normalmente vira um ataque, então ficou muito isso no geral, né? Tanto sim. justamente pela esse imediatismo, né? As pessoas não estão se relacionando mais como se relacionavam antes, né? Assim, uns 10, 15 anos atrás, a internet Uhum, tem o quê? O Orkut foi a primeira rede social desse gênero, depois das mais imediatas de troca de mensagem, que foi de 2000, uhum. 98, se eu não me engano, também fazendo quase 20 anos, mais de Um 20 pouquinho anos, né? mais, né? Um Mais de 20 pouquinho, anos, e naquela época a gente todo o conteúdo, o mundo no geral, a gente consertava as coisas, né? Elas não eram efêmeras assim. Tanto as coisas Uhum, materiais quanto os relacionamentos você tentava sim. consertar. Hoje você troca tudo, né? Você quebrou o celular, você troca o celular. Você quebrou a panela em casa, você compra outra panela. Uhum, sim. E a mesma coisa, se você não está se sentindo bem na relação, você não vai lá conversar, você simplesmente troca. Sim, termina e aí essa questão mesmo né, da intolerância, né? E não desenvolver, porque a tolerância, a empatia, né? Porque aí a gente vai pensar, você falou algo que esse ganchinho assim da empatia, né? De você se colocar no lugar daquele profissional que está ali trabalhando por trás daqueles aparelhos, câmeras, e aí vem, como você falou, né? O ataque, a violência, ou seja, a empatia é uma inteligência. Ah, mas eu não consigo. Ah, não, mas é muito difícil. Não. É algo que você vai adquirir, você vai buscar, você vai desenvolver com o outro e com você mesmo. Porque é nessa questão de se colocar no lugar do outro que, é igual você falou, independente do que eu estou pensando, mas eu estou aberto para enxergar o outro, Respeitar, pelo menos, né? escutar o outro. E aí vem o respeito, Hum. Tem uma entendeu? frase que você falou do Orkut, eu lembrei. Eu falei Uhum. do Orkut, eu lembrei dessa frase que tinha lá no meu Orkut. Que eu não lembro de quem que é, se é de Honoré de Balzac, se eu não me engano, de algum filósofo, que ele diz assim: não concordo em absolutamente nada com o que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de fazê-lo. Sim, sim. O respeito com a percepção do outro, né? Com o pensamento do outro. Porque pais e mães de família todo mundo é e todo mundo tem, né? Uhum, exatamente. Porque cada ser humano percebe o mundo de uma maneira diferente porque é singular. Pode haver aquela questão da semelhança. Nossa, eu vi dessa maneira, nossa, eu também, né? Há aquela igualdade, mas É, é singular. Então, né, então, a sua maneira de ver, de enxergar, e aí você achar que o outro também enxerga assim, ou impor isso, né? Então, diante dessa frase reflexiva, né? Então, essa é a questão também, né? De você impor a sua percepção, o que você entende que é o melhor e o correto, e impor isso como a verdade absoluta, e não ter espaço para o diferente, porque o diferente, que traz muito estresse e raiva, não é ruim. O diferente é uma oportunidade para desenvolvermos, crescermos, adquirirmos experiência, concordando às vezes ou não, mas no respeito a gente cresce com as diferenças, né? e De essa questão. pensamento, né?
Dificilmente alguém pensa exatamente igual ao outro. Eu acho que é Sim. impossível você pensar exatamente igual. Uhum. Acho não, é É impossível você pensar impossível. exatamente igual com a outra Igual. pessoa, por causa da origem, por causa do local que morou, por Sim, causa dos pais, da família, do ambiente que convive, do que sim. lê, do que costuma consumir. Então é impossível mesmo duas pessoas pensarem exatamente igual. Exatamente. Pode haver ali algo, um propósito em comum, né? Pode haver uma concordância. E, ponto, vírgula, porém, sim, não tem como, né? Não vai haver a singularidade, mesmo que haja concordância no falar, no agir ou no pensar, sim, haverá singularidade. Não tem como você viver isolado, reprimindo, expelindo todas as ideias que não concordam, não convergem com o que você está pensando. Né? Você vai viver aonde? Né? Que ilha que é essa que você vive? Porque Uhum. as tribos se juntam por semelhanças de opiniões, mas não tem como você rejeitar outras tribos. Por isso que você, aliás, é o que tem acontecido, né? Não tem como, não. É o que tem acontecido. O ideal, né, seria misturar as tribos, né? Você conviver com outras Uhum. tribos para você entender ou pelo menos respeitar o motivo dele defender uma coisa ou pensar de uma Sim. maneira ou totalmente diferente da sua. Aí a gente pode pensar sobre educação, porque tem aquela famosa, mas eu sou sincero, eu falo a verdade. Né? Nem toda verdade, né? E é o que você está pensando, né? Isso É, pode ofender uma outra pessoa, exatamente. Não é dependendo que que. nem toda verdade pode ser dita, é o como. Né? Mas tem essa questão, mas eu sou verdadeiro, eu sou sincero, que entra nesse campo que você está colocando. Você não tem Entendeu? nem. E acaba separando, né, as tribos, né? Foi isso que você usou, né? Uhum. Colocou como exemplo, né? Ao invés de falar, deixa ela conhecer, né? Diferente, mesmo que eu não vá fazer disso assim um hábito na minha vida, né? Mas estar aberto, né? Para escutar, porque é o outro, né? Mas eu penso que quando você vai praticando isso com você mesmo, eu entendo que você vai conseguindo também enxergar o outro. Quando você começa também a tratar a si mesmo com empatia, com respeito, Mas aí tá entendeu? Com isso. tolerância. Por isso que é tão necessário um psicólogo na nossa vida, um terapeuta, né? Porque a gente vive em muitas bolhas, né? A bolha familiar, Uhum, por exemplo, vamos dizer, uma pessoa que mora na zona de conflito na faixa de Gaza. uhum, E ela tá do lado armamentista ali, que desde criança tem que pegar numa arma e sair. Então, os valores dela, a ideia dos valores dela é diferente da ideia das pessoas que estão do outro lado, sim, recebendo, não estão armadas e estão ali tentando simplesmente sobreviver. Então, não tem sim. como você chegar lá e falar a mesma coisa, chegar para um chinês e falar: olha, o japonês é bonzinho. A herança deles atual é devido às guerras que muitas vezes o Japão foi lá, invadiu a China e deixou na miséria, e eles comem língua de cachorro e tudo quanto é tipo de inseto hoje por causa das guerras antigas. Então isso está Uhum, enraizado, não tem como você sim. impor nada, é tudo. Por isso que o diálogo é importante, né? Para E compreender, o para respeito, né? entender, com respeito. Porque por trás de cada ser humano, né? Por trás de cada, aí eu vou colocar cada sociedade, né? Países, famílias, né? Por trás de cada família existe uma história. E qual é essa história? Alguém parou para perguntar, né? Né? Então, assim, a psicologia é uma ferramenta que pode, né, somar muito na vida do ser humano. Eu amo a psicologia porque ela dá essa oportunidade, esse espaço, esse ambiente para essa questão de você escutar, pensar, começar a desenvolver uma comunicação até com você mesmo, com as suas emoções, comunicando com você mesmo. E a partir disso o outro, eu costumo dizer assim, o ser humano, independente das suas diferenças, né, das situações, nós precisamos um dos outros para desenvolvermos. Sozinho você não se desenvolve. Para onde você vai sozinho?
Você tem um Sim. limite, até aqui tudo bem, mas e aí? Onde eu vou buscar conhecimento para crescer? Onde eu vou Uhum. buscar novas ideias, outras pessoas, para conseguir socializar, né? O ser humano é sociável de natureza, né? Sim. Que sem a mãe e o pai, ou sem Sim. alguém correspondente àquelas autoridades iniciais da família, como que vai desenvolver, como que vai comer, Sim. vai morrer. A criança, o bebê não vai desenvolver sozinho. Ele Ninguém se desenvolve, não nem é sozinho. autônomo, né? Ele Sim. precisa de alguém desde o princípio Uhum. para ter um norte. Ele nasce um papel em branco, basicamente, Sim. né? E para desenvolver a sua autonomia, a sua capacidade, né? É, é nos relacionamentos que vamos desenvolver a capacidade de tolerância, que aí, né, você vai conviver com mais respeito, solidariedade. Às vezes ninguém é perfeito, nós não estamos falando de perfeição e o mundo aqui todo bonitinho, não, né? Não tem- Porque pode acontecer e vai acontecer, às vezes, de você ceder, de você se ver desrespeitando, não é? Você, às vezes, ali se precipitando. Mas a importância da análise, da autoanálise, porque a partir disso você também começa a ter essa habilidade de se perceber. E aí, peraí, vamos puxar aqui, né? Vamos dar ré, deixa eu retornar aqui. Né? Então, essa capacidade, né? Que é algo que eu penso aqui nesse momento sobre o perdão, onde você, peraí, né? E aí, a força de reconhecer ali e pedir perdão. Eu nem pensei quando eu falei, ou quando eu disse isso, ou quando eu agi, né? Não, nem sobre, vou ofender, mas eu percebi que ofendeu. Então, pedir perdão, se perdoar, mas tudo isso vem a partir dessa disposição, né? Como você falou, nossa, a gente precisa de um terapeuta da psicologia, precisamos de um ambiente acolhedor. E quem é esse ambiente acolhedor? O próprio ser humano. E não é que nem o vestibular, que um acerto anulou um erro, né? O erro vai ficar lá e o acerto também. Você vai reconhecer o Sim. erro, mas você não tem como apagar esse erro. Foi ali, faz Uhum. parte da sua aprendizagem. Você vai ter que conviver com ele o resto da sua vida. Sim. O que vai mudar é a forma que você lida com ele, com quem você errou, né? Exatamente. Isso. Tem como se apegar ao erro, né? Ficar preso, apegado. Mas ele está ali e ele é uma experiência, né? E ele o erro lá de trás não é só uma experiência que serviu só para aquele momento. Né? Pode servir para todos os momentos da sua vida, aquela experiência onde você ali falhou, errou, né? Por conta da raiva mal elaborada, por conta dessa questão de ter um pensamento, né? Mas porque somos construídos, né? Então, de repente, ver o diferente, ver outra realidade, né? Do próximo, que é diferente da sua, como se colocou, né? Nossa, há uma Não tem diferença. como você Não comparar tem ninguém com ninguém, como. nada com nada. Cada E, coisa é uma coisa, cada pessoa é exatamente. uma pessoa, Uhum, cada situação é uma situação. E como a gente já falou, por mais que estejam vivendo a mesma situação, cada um vai responder de uma maneira, vai ter uma reação exatamente. conforme toda a bagagem que carrega, né? Uhum, Não tem como você jogar essa bagagem do lado e começar a sentir diferente, né? É uma exatamente. construção, um aprendizado constante, né? O ser humano é um eterno aprendiz, né? É um eterno. Ainda bem, Graças a não é? Deus. Por isso que Estamos aqui somos para imperfeitos, né? evoluir, né? Se Sim. fôssemos perfeitos, nem estaríamos aqui, mas não tinha necessidade nenhuma da vida ser essa constante Uhum, experiência de crescimento, né? é. Mas isso é um processo de desconstrução, né? Para você conviver melhor, né? É uma desconstrução, porque quando vem uma divergência, né? Qual vai ser a reação, né? Normalmente A de defesa, defesa, né? É a exatamente. primeira coisa. E aí aquele Ou o sentimento ataque, né? ruim, ou o ataque, aquele sentimento assim ruim, não posso sentir, ou não, entendeu? Então é uma desconstrução. Peraí, está tudo bem, né? Essa emoção, a questão é o que eu vou fazer com É ela a em relação a reação, mim né? mesmo e o que é a forma como eu vou lidar com essa emoção, né? Como que isso pode afetar a mim mesmo e o outro. E isso vem muito na hora das divergências.
Porque quando tá tudo do jeitinho que você quer, o tempo todo. Então, todo Tá tudo mundo, bem, não tem o que reclamar. não, nossa, eu vivo muito bem, eu convivo muito bem, eu sou da paz, né? Mas tá tudo do jeitinho que você quer, Coloca numa na hora situação. como você quer, se mudar alguma coisa, e aí? Como vamos reagir? É que tem uma frase também antiga que fala que, se eu não me engano, vem de Maquiavel também, que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, né? Porque tem outra, eu tô lembrando de um monte de frase, uma frase Eu gosto de latina que frases. fala ipsus custodiere, ipsus custode, né? Que Dan Brown usou bastante nos livros dele, que é quem guardará os guardiões, né? Porque aí a gente volta para outra questão, a questão dos policiais, da segurança que a gente estava falando em si, né? Uhum, Que o índice altíssimo de suicídio, perdendo, infelizmente, é um ranking, não sei se fala perdendo, mas que está em segundo lugar aí dos sim. veterinários, Uhum, são a segurança pública e a saúde, né? Segundo, terceiro. sim. Justamente pela questão de lidar com tanta coisa, e quem que cuida do médico, por exemplo, né? Quem cuida do Uhum, policial, né? Quem cuida do médico exatamente. veterinário, que são profissões equivalentes, mas com salários Uhum. totalmente Que tem aquela função diferentes, também de né? cuidar do outro, É né? cuidar do outro, é lidar com a emoção do outro, dar uma notícia para uma família. Uhum, São os três fazem muito isso, né? E é muito pesado isso. Você não uhum. tem não tem uma forma de lidar com isso, ou um aprendizado dentro da própria faculdade, na hora que você está aprendendo, olha, aqui vai acontecer isso com você, você vai precisar disso. Então, não tem esse suporte, você aprende na prática, né? Na prática que você Exatamente. está carregando tudo aquilo e para onde vai. Aí Uhum. tem essa questão do machismo, do preconceito da terapia em si, né? Para conseguir viver mais leve essa função que está ali. Sim, quem cuida, né? Quem cuida do profissional, que cuida de tantas pessoas, né? Então, a partir do momento que se permitir a ser cuidado, né? Entender que é necessário, né? Que você precisa. Importante, Senão você vive um importante. momento de tensão o tempo todo, né? Você não relaxa. E você vai criando os outros gatilhos, do estresse, da raiva, do Uhum, ódio. Aí começa sim, a acumular o rancor e contra quem que é uhum, tudo isso, né? Para onde exatamente. que vai tudo isso, né? Qual que é a origem de cada uma desses sentimentos que a gente tem, né? Aí Uhum, vai o psicólogo puxar, o terapeuta puxar o fio, né? Como vocês dizem, o fio do novelo, sim, para sim, chegar até o princípio, né? O que que gerou tudo isso. isso? Aí é um convite ali, né? Do terapeuta ao paciente, né? Olha, vamos pensar, né? Sobre o que você está sentindo. Vamos falar do que você está sentindo. A partir do momento que você começa a pensar, você começa até a falar, porque muitas vezes você nem, né? Só, não sei. Então vamos pensar. E do pensar, você vai falar sobre o que é essa raiva, né? Que está desencadeando essa emoção. E o mais importante também, vamos sentir o que está falando. Né? Então, isso é um cuidado. É um autocuidado ali, né, no auxílio daquele que também está prestando esse serviço de cuidar, através da escuta, do acolhimento, e aí, algo que você falou sobre faculdade, né, e tal, na faculdade, na pós, na especialização, né? Você não pode misturar o que é seu com o do paciente e tal. E você fala, meu Deus, como é que Como, você como fala, que como é faz que é isso, isso? né? Dá uma receita, aquela necessidade de segurança emocional, a gente, né, acha que tem como controlar, né? O que vai acontecer, Uhum. não é? Mas a questão é colocar de lado, entendeu? Colocar de lado ali, Naquele momento, né? naquele momento, né, a sua visão do tema que o seu paciente, porque aí você tem a oportunidade de a empatia. Uhum. É a questão da E prioridade, né? exatamente, Que não existe prioridades, é prioridade, né? É uma exatamente, por porque o vez. paciente vai trazer ali um tema que pode ser o tema também da sua vida, não é? Mas como nós lá no começo a gente falou que é diferente. Uhum. Aí você vai analisar em outro momento. Aquele momento é o paciente, né? Exatamente, né? O que ele pensa a respeito Uhum. dessa situação.
que está desencadeando essa emoção de raiva reprimida, guardada, e aqui vem aí o rancor, né? A vontade da vingança, o desejo dessa vingança por causa da, né, se sente injustiçado, maltratado, né, incompreendido, foi injusta a maneira como eu fui tratado, não é? Como estão vendo a minha situação, estão julgando, então ali você, mas é na vivência, e é na vivência mesmo, nos relacionamentos, que vamos aprendendo e desenvolvendo essa capacidade, né, de não projetar. Projetar faz parte, a projeção, mas você já até identificar e saber lidar, né, para poder fazer essa diferenciação, né? O que é do outro, o que é seu, né? Que é seu. Se aquilo está acontecendo porque o outro falou ou porque aquilo que ele disse despertou algo em você, né? E você está querendo descontar porque não era para acontecer, né? Isso. É muita questão do julgamento, né? Passar a culpa adiante porque você não quer julgar a si mesmo, você prefere julgar o outro que é mais fácil. Você não tem o conhecimento do que está acontecendo, então fica mais fácil você julgar o outro. Sim. Qualquer coisa você pede desculpa depois e fica por isso mesmo, e não é assim. Né? E vai julgar conforme as suas experiências, né? Você vai estar julgando conforme as suas vivências, as suas experiências. E aí essa questão do equilíbrio, do limite. Porque ao mesmo tempo as suas experiências podem auxiliar o outro. Aí a importância, como você falou, do limite. Entendeu? Por quê? O que é o julgamento? Você vai julgar conforme a sua bagagem, aquilo que você está aprendendo, né, com a vida. Aí vem essa questão do pré. O que acontece em relação a isso, ao julgamento? Existe um preconceito, ou seja, a pessoa agiu de uma maneira ou falou algo e você já tem algo formado sobre aquilo ali. Por quê? Porque você tem também sua experiência. Aí vem preconceito, então você já está ali armado para se defender ou para atacar, e aí vem o julgamento. E você está julgando baseado no que você está sentindo, no que você acha que é, né, o certo, o errado, o que não é possível, o que é possível. Então, assim, gente, a vida é uma aventura, não é não? Nessa, né? É uma aventura. Quando eu vou pensando aqui, vou, né, ouvindo as suas reflexões, assim, falo, gente, é muita vida na nossa existência. Né? É muita, assim, é desafiador, se né? Se você for pensar em tudo que você viveu, você fala, nossa, isso aconteceu mesmo, tal. Mas é uma questão muito de não dizer muito eu acho ou não sei o quê. Quando alguém te pergunta alguma coisa, né? Você devolve. Normalmente você tem que dar uma de psicólogo. Você devolve a pergunta. Você, tá, mas o que está acontecendo? Eu não posso falar para você que a tal pessoa está agindo assim ou não. Sim. Isso é segundo a sua visão. Eu não vou Exatamente. concordar. Não vou te dar, não vou assinar embaixo para você pra eu concordar com você. Eu quero entender o que está acontecendo. As deduções, o achar, afastam muito mais. Agora, o diálogo, pergunta. Já conversou a respeito disso? Do como você está se sentindo, né, em relação a essa situação, em relação a esse outro? As pessoas às vezes têm não sei agora. Né? Só pode ser medo, receio de ir lá e perguntar. Olha, eu estou me sentindo assim, eu entendi assim, né? E como é para você? As pessoas, né, têm um bloqueio com essa questão do diálogo, da comunicação. Ou tem medo da resposta, né? Fala, olha, eu vou te contar uma coisa, mas eu quero só que você me ouça, não fala nada, não. Pode ser. Né? Pode ser muitas coisas, né? E muitas vezes minha esposa fica brava comigo que eu falo para ela vem perguntar uma coisa para eu confirmar. Eu falo, não, mas eu não posso dizer isso para você. Você que está dizendo, por que você está falando isso? Não, você está fugindo da resposta. Eu falo, não estou fugindo da resposta, da responsabilidade. Eu não sei o que você está pensando, o que a pessoa pensou, qual que é o contexto dessa conversa aí, e por que você quer que eu confirme isso ou não. Me explica isso aí direito. E não tem como o outro adivinhar, né? Que você está pensando isso dele ou dela, ou daquilo que vocês estão vivenciando juntos, da pandemia, por exemplo, né? O casal estava ali vivenciando juntos, mas como o outro estava se sentindo ou pensando, né? Aí você fala, mas minha esposa, meu marido, então tem aquela coisa assim, não é possível que ele não percebeu. Ninguém, como vai adivinhar, né? Então, realmente a gente ter a coragem, né? Por mais difícil às vezes que seja, você falou, porque não fala nada, eu só quero, né? Mas é o diálogo.
é o perguntar, é o conversar, é também expressar, né? Olha, eu tenho esse pensamento, eu tenho essa ideia, eu vejo dessa maneira. Você tem essas opções, né? O que você Sim, acha melhor para você ou você tem outra ideia de ação? Esse exatamente. sim que eu posso ajudar você. Eu não posso confirmar nem assinar embaixo do que você está falando. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui para ouvir o que você está dizendo. Exatamente. Só que isso requer tempo. Comunicação é investimento de tempo. Mas e a pressa? A pressa. A pessoa não quer se envolver com aquela bagunça porque ela está em paz ali, daí ela vai sair da paz dela e ela não quer isso. Então ela fala, dá qualquer resposta, sim ou não, ou só concorda porque ela não quer participar daquele diálogo. Uhum. Não é? Ouviu. Acontece muito. Não, eu ouvi, tá? Ouviu, E você não vai mas falar não nada? Eu falei, escutou. não, eu não quero Isso. me envolver. Exatamente, exatamente. Falando assim, né, você trazendo aqui a memória, a pandemia, a questão, né, do casamento, todos os relacionamentos, assim, são oportunidades para desenvolvermos a capacidade do limite, do respeito, de julgarmos menos, de lidarmos melhor com os nossos preconceitos, né, devido às nossas histórias, cultura e tal. E um dos relacionamentos, para quem realmente quer viver bem nessa vida, mesmo tendo seus altos e baixos, né, e estar, né, vivendo em sociedade da melhor maneira possível, o melhor relacionamento, melhor, né? Pode ser muito pela convivência, pela intimidade, é o casamento. Né? É o relacionamento afetivo. Não estou dizendo que o relacionamento com amigos, com pais, com professores. Né? Agora, a experiência, né? Para quem está num relacionamento, né? Porque ali... Você não tem pra onde ir, né? Ou você resolve, ou você resolve. Vocês moram no mesmo lugar, dividem todas as coisas, você vai fazer o quê? Não tem Sim, como você ignorar isso. você conhece as qualidades e os pontos críticos, não tem como, né? E ali você começa, aí vem a questão das projeções, não é? Então ali você vai trabalhar muito, né, É assim mesmo. a si mesmo, a Se sua você não estiver bem com personalidade. você mesmo, como que vai estar Então, bem o mas aí a relacionamento, pessoa né? fala, não, mas né? Eu quero entrar num acordo, né? O parceiro ou a parceira nunca vai ser como você. Né? Graças a Não Deus. tem como. Mas assim, eu quero, né? Apesar às vezes de passar raiva por alguns momentos no relacionamento, né? Que vem, não vem? Aquela raiva. Mas Né? Aquela passa, né? Normalmente situação. passa. Pois é, a questão, o que você vai fazer quando você sentir essa raiva, né? Como que você vai lidar ali, né? Com o teu parceiro, a tua parceira. Mas normalmente tem a ver com a individualidade, né? Essas raivas, É, esses rancores que você passa. Você sim, se porque sentiu assim, sabe? Não, mas... E pode você... reavivar as experiências, né, De lá de outros trás, aí relacionamentos. isso, os gatilhos, tudo isso. Mas a pessoa tem disposição, não, mas eu quero, né? Eu quero estar, faz sentido para mim estar com essa pessoa nesse relacionamento, né? E eu não vou desistir porque na primeira vez eu não consegui ter um diálogo, não conseguimos compreender um ao outro. Essa é sabe, é a questão da paciência, que é no sentido de persistência, né? Persistência. Às vezes vai dar certo ali o diálogo, vai ter um outro diálogo que não vai dar muito certo. Mas espera aí, vamos ficar com o acerto? Ah, mas deu certo aquele outro diálogo. Não é a mesma E por coisa, que, né? que será que não deu certo agora É aqui, o outro meu diálogo com o momento, outro? Você né? não falou do aprendizado com o erro? Por que não deu certo aqui o meu diálogo agora? Eu usei a mesma O que, que fórmula. será, né? Então, Mas peraí, é o que, que outro está momento querendo, também. né? Exatamente. Mas aí é a disposição, né? Se você tem a disposição e não, e aí você falou, aí troca, né? Igual, não gostei do celular, troca. Enjoei desse sapato, vou comprar outro. Esse relacionamento é para ser vivido, não é para ser. Qual o primeiro problema já troca, daí Sim, você vai ficar não nunca objeto. vai ter um relacionamento, né? E aí você não vai estar Você quer desenvolvendo, ser né? agradado, você não quer um relacionamento. Exatamente. Mas aí tem a Então, questão de você saber o que provoca em você raiva, o que provoca em você rancor, né? O que traz esse ódio em você, o que faz isso acontecer. Às vezes o parceiro sabe às vezes mais que você o que te provoca isso, e você nega sim, isso, né? Porque a negação
é a principal coisa do ser humano, né? Não, eu não Claro, fiz isso, está não. E às presente. vezes, enquanto você tá falando não, você vê na sua memória que você fez aquilo. Daí como você vai falar que fez depois que você ter Sim, negado? não, que ponto interessante que você trouxe. O teu parceiro ou a tua parceira sabem. E muitas vezes você realmente não sabe. Porque a projeção, você não enxerga aquilo. O que é a projeção? Né? Você projeta para fora, né, aquilo que você não aceita em si mesmo ou realmente não. Aí vamos falar do inconsciente. E o seu parceiro, ele sabe. Então, se você olhar isso de uma forma mais construtiva e não destrutiva, que é a questão do ataque ou da defesa, gente, você vai poder, sabe, Melhorar. descobrir e falar muito obrigada. Olha, porque você está vendo algo que não entende. Por isso Uhum. que eu digo, isso também nas amizades, né? A gente tocou no assunto assim do casamento, né? Você trouxe aí a sua questão, né? Um exemplo aí né, do seu relacionamento, assim, e me fez pensar, né? Eu também atendo casais, né, na terapia de casal, então, assim, a gente vê o quanto que a intimidade, esse relacionamento, né, ele traz muito crescimento, entendeu? Então, não estou dizendo que a pessoa que escolheu ou que hoje está solteira, então não vai crescer, né? Ou vai crescer, mas não vai ter esse crescimento, não é sobre isso. Uhum. Mas é para a gente refletir e pensar, né? Por exemplo, eu vou levar isso comigo ao sair daqui, né? Então, se for mais um parceiro, sabe. E assim, e está tudo bem, porque se ele sabe, que bom, gente, porque ele vai me ajudar, né? Gente, Vou perguntar pra ele como que a gente faz pra resolver isso, me ajuda. exatamente, parceria, Uhum. cumplicidade, né? Uma equipe, sabe? Então, e aí vai tendo oportunidade, às vezes, realmente, o outro vai estar com raiva, vai estar nervoso e às vezes vai falar de uma forma, espera aí, mas aí a questão, tem uma frase, a gente falando de ataque, de defesa, né? Que podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio. A pessoa, ainda mais como é inesperado, né? Daí a pessoa não sabe como reagir. Exatamente. Então, Por mais assim, desinibida que ela seja, mas para vencermos, para lidarmos melhor com as diferenças que muitas vezes traz tanta injustiça, discriminação, preconceito, raiva, que leva à agressão, né? Vamos elogiar mais, às vezes eu uso muito essa tática, aí a pessoa fica não totalmente é? desconcertada. Ela vem com 30 pedras na sua mão, você fala, ah, que legal, você tá tão bonita hoje. O elogiar, né? Elogiar, reconhecer, né? Porque acertou, parece que não tem uma expressão verbal, não tem uma comunicação sobre isso. Mas também tem. Errou, A gente tá falando dos erros, dos acertos, mas também tem as vezes que não funciona, né? Que esse rancor vira uma vingança e assim, vai pra violência, né? Tipo, não, você tem razão. nossa. Daí a pessoa fala, não, não quero ter razão. Eu quero que você sofra. Mas aí vem aquela questão do acúmulo, né? Entendeu? Da raiva não elaborada, acolhida, porque o próprio ser humano, ele tem raiva de sentir raiva. Ele se cobra. Que isso faz Ele, mal pra ele, né? Causa tristeza e outras coisas, claro, mas não traz nada de positivo, né? o que é o ser humano? O ser humano é paz, prazer o tempo todo, mas é possível, É 100%, né? 100% Ter o do tempo não prazer, tem não como, tem. né? Aí, por exemplo, aí você fala, mas é porque incomoda, a Até raiva sozinho você incomoda. fica incomodado, tá um Então, período ali, você não aguenta mais aqui. exatamente. Mas a questão é, então é não ter esses conflitos nos É, relacionamentos, é não ter essas não emoções. tem como. Não, É impossível. não, é você buscar, né, se permitir desenvolver a força interna emocional para tolerar esses conflitos, para poder elaborar, lidar melhor, né? Você pode resolver as coisas na raiva, na violência, né? Como você está falando sobre Resolver essa não resolve, né? questão. Pode, né? Vou resolver aqui. E é algo que eu sempre falo para mim mesma, né? Procuro relembrar, principalmente quando eu preciso, né? Principalmente, que eu compartilho e que é verdade. Querendo ou não, doendo, né? Mas é a verdade. O tempo e a paciência dão muito mais resultados do que a raiva,
E a violência, o rancor. É porque faz você pensar naquilo que você ia fazer, por exemplo, né? Porque normalmente a vingança e a violência é o extremo, né? Quando você consolida, transforma em físico aquela coisa sentimental, aquela coisa que está em você, você transforma aquilo em físico, você passa aquilo adiante, né? E você passa isso por meio de ações de vingança, sei lá qual tipo de vingança que está acontecendo, mas no caso da violência, que não deixa de ser uma violência, são socos, são, sei lá, tiro, esfaqueamento, e é uma forma de você chegou no seu limite, você não sabe mais o que fazer, não é uma justificativa, daí você vai partir para agressão, não tem argumento mais, não tem nada, e você vai para essa parte, que é uma forma de intimidação também. Exatamente. E esse tempo é o quê? É o respeito com o que você está sentindo, que você não quer sentir, mas é respeitar. O tempo não está contra nós, ele está ao nosso favor. E a raiva é uma questão de segundos, né? É muito rápido. Muita coisa pode ser evitada. Em um segundo. Você já viu que aí você explodiu, até aliviou. Claro que alivia o físico, a tensão, mas depois. E a consequência disso? Aí que a pessoa, meu Deus, pra que eu fiz isso? Aí que vem, né? Aí cai a ficha. Porque ela vai ter que pagar esse ato que ela fez de alguma forma. Exatamente. Então, para chegar nesse nível, né, da violência, não é força. A violência não é força. Na verdade, a violência é um sintoma, vamos colocar assim, de uma fraqueza interna, psíquica, insegurança, feridas. Entendeu? A violência não é, eu sou corajoso, bonzão, aceito. Porque normalmente você está querendo eliminar, vamos uma dizer, defesa, né? uma pessoa que sabe tudo de você. Vamos dizer assim, entre aspas, ela sabe quais são suas fraquezas, seus defeitos, e só ela que sabe. Vamos eliminar. Isso, vamos ali naquele... Vai ser ali. Ela que vai sofrer as consequências. Quem mandou ela saber dessas coisas de mim? Mas mais assim, ou menos a assim, violência, né? é uma fraqueza egóica, emocional. E não, na verdade... E a gente tem essa questão, né? Que na violência eu vou me proteger, né? Agredindo que eu vou proteger, né? Chegando nesse nível que é crime gravíssimo. A gente estava falando antes de entrar no ar como que as mulheres sofrem isso, mas os homens também, né? Pela cobrança social do posicionamento, que até hoje, mesmo com a libertação feminina, com o feminismo, com as mulheres fazendo muito e mais coisas melhores que os homens ainda são cobrados vamos dizer, um das últimas polêmicas aí do Caio Castro não querer pagar a conta da mulher e achar que é isso mesmo, daí teve tá até gerando um processo isso aí de 30 mil reais, que é uma outra pessoa especialista em comportamento disse não, que o homem tem que pagar, ele não tem que pensar em dividir, ele tem que pagar. Então, como assim? Que conversa que é essa? Os dois lados estão errados, né? É um diálogo, né? Exatamente. A pessoa não é obrigada a aceitar que o outro banque ela, ou às vezes ela se sente à vontade com isso e tá tudo bem da mesma forma. Então, tanto o homem quanto a mulher, a gente não tá aqui falando de gênero, né? E uma opinião ou uma ideia que foi falada, a gente fala da democracia, da liberdade, né? Olha o que vai desencadeando em ofensas e partidos, tá errado, tá certo, e um ataque, e aí vem um rancor, e para chegar no nível, né, extremo, porque existem os graus, né, entendeu? Então, aí chega, né, olha aí, falou algo, né, na percepção do outro, ele entende que não, né, só porque é o pensamento dele, aí o outro não tem que pagar mesmo. Então, são tantas. E agora a gente. Por que não podemos pegar todas essas percepções e, né, pensar? Aí o respeito, né? Respeitar, entendeu? Porque tornar disso uma guerra. Você falou da, né, a guerra? Falei lá. Exatamente, mas nós estamos em guerra. A mais recente aí da Ucrânia e da Rússia, mas nós fizemos em guerras diárias, né? Com nós mesmos e com... Por conta, às vezes, da maneira como o ser humano, ele lida, né, com as informações, com aquilo que o outro falou, com aquilo que o outro fez, com aquilo que você está falando, com aquilo que você está fazendo.
vira uma guerra. Ao invés de Às virar. vezes ele não quer aceitar a realidade. Não, eu não aceito isso. Não aceito. Exatamente. Cadê e a lei, a democracia, a própria ideia bíblica, né? E aí, gente? Qual que é a distorção que vocês fazem para caber na sua razão, né? Sim, Até onde que vai isso? Uma hora arrebenta exatamente. tudo isso, E é né? muito nocivo, né? Porque pode haver as distorções né? Distorção da realidade, de fato, né? Então, e aí isso vai magoando, vai ofendendo, e aí, então, olha, aquele que fere está se ferindo, né? Aquele que está ofendendo está se ofendendo, entendeu? Ninguém sai ganhando. E aquele que tá, né, que foi ferido, machucado, não é um coitadinho, né? Ele foi vítima de uma situação, tá? Mas não tem assim quem ganha mais, quem perde mais. Há perdas, né? Tanto para aquele que está agredindo, nós não, né? Aí a gente não está aqui para julgar, tá agredindo. Tem um contexto, tem aí nós vamos fazer a terapia, né? Para poder lá, agora vamos Aí puxar vamos o marcar a que está consulta. acontecendo, né? Com essa situação, né? Que chegou à agressão e o que aconteceu com esse que foi agredido, ofendido, como que ele, né? Ou seja, mas Eu sempre critico machucados, né? muito, às vezes, os meus próprios colegas e até oriento meus estagiários, e é isso. Por exemplo, recentemente teve uma pessoa que, recentemente, no ano passado, ainda durante a pandemia, teve uma morte, a pessoa apareceu morta em cima do telhado. Não sei se você lembra desse caso. Aí filmaram com drone e tal, mas ninguém procurou saber quem que era a pessoa, que a família da pessoa, por que que aconteceu aquilo, o que que levou a esse limite dele. Então, a gente é muito limitado quando se trata do outro, né? Se fosse Sim, alguém que a gente conhecesse, ou alguém muito próximo da gente, qual que seria a nossa reação, né? Então a gente exatamente. defende quando é do nosso lado e está cometendo a mesma coisa e ataca quando é o outro lado fazendo a mesma coisa. Mas aí tem essa questão, possivelmente, que você colocou muito bem, do conhecer, né? Ah, eu conheço, então não, eu Você não. conhece, você, né, o outro lado da moeda. Então, assim, os estudos, o conversar, o comunicar, né, a ciência, nós estamos aqui para poder entender, né, compreender, né, o que está por trás dessa violência, porque chegou a nesse nível, o que está acontecendo com esse que sofreu, né, essa violência, entende? Então nós estamos estudando, mas não é ficar, né, não é questão realmente do julgar, né? E aí realmente vem essa desigualdade, porque com aquele que você conhece já, peraí, muda, né? Né? Muda o posicionamento, a percepção. Às vezes Isso ela é tá, muito às interessante, vezes ela isso que viu a você colocou, para notícia, a gente pensar sobre isso, né? às vezes a pessoa viu a notícia ou recebeu a informação, tá ali xingando, não, mas é isso mesmo, não sei o que, daí de repente a notícia é atualizada é uma pessoa que ela conhece. Enfim, ontem eu recebi, vamos caminhando para o final aqui Tá, também, né? claro. Ontem eu recebi, eu vi num grupo do WhatsApp um, um TikTok eu não lembro quem era a pessoa, mas era o Primo Cash que tinha entrevistado essa pessoa e ela falava justamente dessa questão, né? Eles estavam num restaurante, ele e a esposa dele, foram tratados muito mal pela atendente. Ela chegou, se eu não me engano, era R$ 14 o café. Daí ele brincou perguntando se parcelava e ela fechou a cara imediatamente e já ficou, atendeu eles mal. Demorou horas para Sim. entregar o cafezinho, jogou a bandeja lá. Na hora que pediram a conta, ela não foi, e a mulher dele queria. Eu não tô falando questão de gênero, eu tô contando a situação, gente. Ela queria. Sim, o dia a dia, o tema é sobre isso, como que É, afeta o cotidiano, né? Você está contando uma experiência do dia a dia, né? ela Entendi. queria reclamar com a gerência sobre o comportamento da mulher. Justo, tudo bem. Mas ele pensou nela. Ele foi lá, agradeceu o serviço dela, falou para ela assim: eu não sei o que você está passando para você estar agindo dessa forma. Uhum. E ela desabou, né? Porque ninguém tinha parado para pensar nela. Porque existe o receptor, né? Aquele que, então, existe o agente, ele brincou, Uhum. né? Mas como que ela recebeu? A gente, então, e é lógico que todos querem se defender, E, porque de alguma forma.
né? Ela se sentiu às vezes ofendida, mas a maneira como ela também, entendeu? Cada um sente de uma maneira, mas como Exatamente. poder chegar numa Por reconciliação? que você ia prejudicar mais a pessoa sem entender o que estava acontecendo? Exatamente. Porque você não foi bem atendido num dia. Não é porque você não pode ficar chateado com a maneira que você foi atendido. Você ia piorar o dia da pessoa ainda mais, né? Ela perderia o emprego, ia ter uma má referência e aí. Exatamente. Então, assim, não é que você não possa ficar chateado Claro. ou que essa atendente não possa ter ficado chateado com ali a brincadeira, entendeu? Ok, você ficou chateado, mas você pode... Agir da melhor maneira possível. Sim, é porque me fugiu assim o que eu ia colocar, a palavra, mas enfim, você... A reconciliação, lembrei. Então, assim, tá tudo bem ele ter ficado chateado com a maneira que a atendente reagiu numa brincadeira e vice-versa. Mas a questão aí a gente traz o perdão, a gente traz o respeito, a ponderação. Não é você acertar o tempo todo e tipo assim, não vou ficar chateado, não. Está tudo bem, te chateou. Mas a disponibilidade da reconciliação, que é o que você está falando, vamos conversar, vamos para o que está acontecendo. Posso te ajudar de alguma forma? Vamos resolver reconciliação. Por quê? Porque ambos podem ser o quê? Curados daquela ofensa. Porque cada um tem o seu ponto de vista, né? E cada um tem a sua maneira de perceber o que é justo e o que não é justo, não é? Então, eu considero, né? Procuro, vamos considerar e reconsiderar esse exemplo que você deu em relação ao atendente. Também vamos considerar o que acontece, né? Porque aí essa questão de defender, mas não é justo para mim, mas também não é justo para mim, não, mas foi injusto com ele, não, mas ele não, ele foi injusto. Então, aí aquela... Né, vira uma confusão, né? Vira uma confusão. Então, a questão da reconciliação, que é o que aconteceu, que você contou, né? Então, ele foi lá e falou com a moça, perguntou, deu atenção. Agradeceu o atendimento dela, que era o que ela poderia oferecer aquele dia. Exatamente, mas a sensibilidade do outro também, por mais que tenha, a gente não sabe o que ele sentiu, se ele se sentiu ofendido ou não, né, com a atitude, mas assim, essa sensibilidade, de você perceber. Que tem uma coisa errada. Não é negar o que você está sentindo, né, mas também ter, por isso que nós temos, não é? Não é à toa que a gente tem, não é? 2 olhos e 2 ouvidos. E uma boca só. Exatamente. Então, a reconciliação, no caso, foi essa cena que aconteceu. Tudo bem, você fala assim, nossa, mas será que a gente vai conseguir? Sempre, toda vez? Mas nós podemos buscar isso. Tentar, né? Estarmos abertos já é um grande começo, porque vai haver essas questões, sim, são tão simples, mas que pode trazer um estrago, não é? Exatamente. Né? Porque assim, simples não é diminuindo o que um fez, o que o outro sentiu, falou. É que era fácil de resolver, vamos dizer assim. Exatamente, mas a questão da reconciliação, né? Como elaborar uma raiva? Faça as fases. Não, e essa pessoa não chegou nesse momento de maturidade dela do nada, né? É uma construção, né? Demorou para ela chegar até lá, né? Trás, né? Então, da história dessa pessoa, que ela lidou dessa maneira e trouxe toda essa repercussão de uma maneira reflexiva. Assim, olha, eu de repente me tornei evoluído, estou no último patamar da maturidade. Exatamente. A gente já está encerrando, né? O papo aqui é bom, gente. Enfim, espero que, né, tenha sido também, assim, proveitoso, né, para quem está nos escutando. Mas, assim, você falando sobre todas essas questões, na época da pandemia, e aí 2020 eu trabalhei em casa, todo ano de 2020 trabalhando em casa, e aí muitas lives, né, e aí eu tive ali um insight, eu falei assim, eu vou fazer uma live, acho que foram 7 ou 8, com convidados, colegas da profissão, por trás das máscaras. Por trás das máscaras. Eu sei que hoje nós não estamos usando, né? Mas por trás das máscaras, por trás dessa atitude, desse falar, desse olhar, como você chegou dessa raiva, né, desse perdão, dessa capacidade de empatia, existe uma história. Quero saber mais sobre isso. Conte-me mais sobre isso, né? Se eu já vou, conte mais, porque eu quero saber como é que você chegou até aí, como é que você desenvolveu essa habilidade, o que está acontecendo que você
chegou nesse nível de dor, de raiva, de ódio, né? Então, Eu quero agradecer. eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, ter tido também essa disponibilidade de atender o seu convite e à disposição. Fala suas redes sociais, as pessoas que querem continuar esse bate-papo, marcar uma consulta também. Claro, é @psi.evelyn_carvalho_dorjol. É isso, No gente. Instagram, no Facebook está o consultório de psicologia, mas ali no próprio Instagram você já vai, né, já linka com o Facebook. Lá estão os contatos também do consultório. Né? Eu atendo jovens a partir de 15 anos, adulto e casal. Né? Amo a psicologia, amo histórias, amo saber o que está acontecendo, seja por trás, assim, né, de uma situação boa, ruim, né? E o respeito, né? Porque a história de cada pessoa tem valor, né? Muito obrigada. Muito obrigado, quero agradecer aqui o Berlim que está prestes a ir para a rua já. Ele costuma ir para a rua, tá ali o Maluf que está esperando ele, a Marielle também. Mais cedo aí tava a Amanda e o Wanderson, que estão aí pela manhã. Daqui a pouquinho chega aí o Kim, né, que a Júlia também está vindo de manhã. Chega o Kim e o nosso editor, o Bruno. Quero agradecer a dona Ana, que sempre atende o pessoal também ali. Hoje quem está ali não é o seu Chico, é o seu Carlos, lá na recepção embaixo. A Esmeralda, lembrar aqui da Ana Lígia, do Rondinelli, da dona Nídia, do pessoal do site que está colocando esse conteúdo no estadoonline.com.br, lá no Instagram deles, que é o Estado Online MS. Também vai entrar nos nossos daqui a pouco. Quem está colocando é a Letícia, quem está responsável lá. Quem é responsável pelo site é a Flávia, mas quem está responsável também é a Jubrum. Lembrar que o pessoal do impresso pela editora de cultura, pela responsável pela cultura ali, que nossa querida amiga, e o Bruno Arce, que é o responsável pela editoria impressa. Quem é da cultura, que eu não falei o nome, é a Mary Oliveira. Muito obrigado vocês que acompanham a gente. Vocês estão vendo pelo Facebook, que é jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. O Facebook a gente ainda está bloqueado ali no YouTube, que é o Estado Play, é o Estado Play no YouTube, é o Estado Play no TikTok, é o Estado Play no Quai, é o Estado Play no Cool. Também estamos no Twitter, estamos em todas as redes como o Estado Play MS. Muito obrigado. E que a Evelyn ainda vai falar uma coisinha. Porque eu me lembrei aqui de um ponto, né? Além de eu trabalhar no consultório, né, mas eu também faço parte do Papo pela Vida. Do Papo pela Vida, que nasceu na pandemia, um trabalho social, entendeu? Para poder dar realmente espaço, possibilidades para a escuta, o acolhimento, né, em relação a tudo isso que nós conversamos. Tá? E foi através do projeto Papo pela Vida também, né, que eu tive a oportunidade de estar aqui, conhecer você, toda essa equipe aqui, receptividade, me senti acolhida. Tá? Muito obrigada. Gratidão, obrigado Raquel Almeidão também. Muito obrigado, gente. E esse foi mais um podcast Entrevistando.